nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais um estudo do Compêndio do Catecismo. Hoje o 41º estudo. Estamos naquele contexto do credo, creio na Santa Igreja Católica. Quinta passada estudamos a Igreja, Povo de Deus, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo, parte 1. E agora nós vamos para a parte 2. Pergunta 1 de hoje e a de número 157 do compêndio. Quem é a cabeça desse corpo? Resposta: Cristo é a cabeça do corpo que é a Igreja, conforme está em Colossenses capítulo 1, versículo 18. A Igreja vive dele, nele e por ele. Cristo e a Igreja formam o Cristo total. Santo Agostinho disse isso. E São Tomás dizia o seguinte: cabeça e membros são como que uma só pessoa mística. Né? Palavras-chave. A Igreja vive dele, nele e por ele. Tudo é por nosso Senhor. Repete comigo nesse estudo. Repete aí da sua casa. Tudo é por nosso Senhor. Mais uma vez. Tudo é por nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja vive de nosso Senhor, em nosso Senhor e por nosso Senhor. É igual aquela oração, no final da oração eucarística, chamada doxologia final, né? Onde o padre apresenta nosso Senhor ao Pai e reza: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente termina com o grande amém. Tudo é por meio dele. São João Evangelista, no capítulo 1 de seu Evangelho, vai dizer que tudo foi feito por meio dele e nada do que foi feito sem ele. Ele é a imagem do Pai, o Filho do Criador, de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, aquele que se encarnou, se fez homem para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar, para nos dar a possibilidade do céu. Tudo é por meio dele, nele e para ele. Muito bem. E aqui, esses dois grandes soldados de Nosso Senhor, né? Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho dizia, né? Cristo e a Igreja formam o Cristo total, né? Dignidade dos filhos de Deus, né? Que são os membros desse corpo, junto com a cabeça formam o Cristo total. E Tomás dizia que cabeça e membros são como que uma só pessoa mística. A mesma coisa com palavras diferentes. Incrível, né? Agora, interessante, né? E aquela pessoa que não quer saber de Nosso Senhor, até foi batizada já, até fez a primeira comunhão, crisma, mas não quer saber de Deus, da Igreja, dos sacramentos. Não seria assim forte o suficiente eu dizer que o corpo está faltando membros, né? Não vou usar aqui a palavra mutilado porque é muito forte, mas não deixa de ser uma verdade, né? Porque todos são filhos de Deus, né? E quando falta uma parte do membro, né? Se eu perco o dedinho, logo minha mão vai ficar com 4 dedos, né? Se eu perco dois dedinhos, vai ficar com 3. Vai faltar alguma coisa desse corpo, né? Então entenda como quando eu estou fora da vivência, né, está faltando um membro nesse corpo. Eu também tenho essa responsabilidade de fazer com que esse corpo esteja sempre um pouco mais completo, né? E aí o trabalho de cada um, a vivência de cada um vai ajudar a conquistar mais membros para este corpo místico. Daí a nossa missão. Tá bom? Próxima pergunta, a segunda de hoje, de número 158 do compêndio. Por que a Igreja é chamada de esposa de Cristo? Resposta:
Porque o próprio Senhor se identificou como noivo. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 19. Que amou a igreja unindo-a a si como uma aliança eterna. Ele se entregou a si mesmo por ela, para purificá-la com o seu sangue e torná-la santa, conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 26. E torná-la mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Se o termo corpo evidencia a unidade da cabeça com os membros, o termo esposa ressalta a distinção dos dois numa relação pessoal. Então, se Jesus se entregou por amor à igreja, à esposa, significa dizer, né, que ele se entregou por cada um de nós, porque nós somos a igreja. Nós somos os membros desse corpo místico, cuja cabeça é nosso Senhor. Os membros é a igreja, é cada um de nós. Então, se ele entregou pela igreja, ele se entregou por cada um de nós. Ele morreu pelo gênero humano. No último estudo eu disse o seguinte: eu acredito que a sua idade não seja mais do que 100 anos, né? Ou 110, 120. De repente alguém que esteja assistindo aqui que tenha 100 anos, pode até ser. Mas 2000 anos, não. Mas 2000 anos foi o tempo que Nosso Senhor morreu. Então ele morreu por um povo isolado? Não. Jesus, há 2000 anos atrás, morreu pelo gênero humano. Ele morreu por aquele povo, por todos aqueles que haviam existido e por todos aqueles que haveriam de existir, onde aí se enquadra eu e você, né? E nós somos a esposa, porque somos a igreja, ok? Próxima pergunta, a terceira de hoje, é de número 159 do compêndio. Preste atenção. Por que a igreja é chamada de templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo reside no corpo que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Além disso, ele edifica a igreja na caridade com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. Olha só que eu vou deixar escrito aqui na telinha, ó, que disse Santo Agostinho. O que o nosso espírito, ou seja, a nossa alma é para os nossos membros, isso mesmo é o Espírito Santo para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo que é a igreja. Santo Agostinho. Olha só. Quando que a morte do corpo acontece? Quando há passagem, a Páscoa, a alma se separa do corpo. Então um corpo sem alma é um corpo morto. Tem que ser enterrado. Morreu a pessoa. O corpo é mortal, a alma é imortal. A igreja vai dar uma catequese de que após a morte há o juízo particular, aquela alma se encontra com Nosso Senhor para o grande livro da vida ali dela, numa fotografia, vamos assim dizer. Quero fazer uma catequese sobre o que a igreja fala sobre isso. Mas para te dizer o quê? Que se a alma se separa do corpo, o corpo morre. Então pensa na igreja sem o Espírito Santo, é a mesma coisa de um corpo sem alma, ela está morta. Então, por que a igreja é chamada de templo do Espírito Santo? Ela é a alma, o Espírito Santo é a alma da igreja. Sem a graça do Divino Consolador, do advogado, do Divino Espírito Santo, todos nós estaríamos dando um murro em ponta de faca. Não teríamos motivação alguma para nada. Então, um corpo animado refere-se à igreja sendo guiada pelo Espírito Santo. E uma prova categórica disso, nesses 2000 anos, a prova de que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, o corpo místico é guiado, tem o Espírito Santo, é que ela subsiste até hoje. Se dependesse de nós homens, ela já tinha naufragado faz tempo. Mas porque é guiada pelo Espírito Santo, ela está aí, certo? Última pergunta de hoje, dessa parte 2, deste tema, a de número 160 do compêndio. O que são os carismas? Resposta. Os carismas são dons especiais do Espírito Santo, concedidos a cada um para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da igreja, a cujo magistério cabe discerni-los. Você sabe que é verdade que eu nunca tive grandes dificuldades em falar com as pessoas, em estudar, em ser catequista, em me apresentar. É verdade. Um dia uma pessoa muito especial para mim, na cidade de Boituva, disse o seguinte: Ciro, se eu rezar uma Ave Maria num microfone, eu desmaio. Interessante, né? Só que essa pessoa que não conseguia rezar em público uma Ave Maria,
ela consegue aos finais de semana ir no asilo e dar banho nos idosos na maior facilidade do mundo para ajudar o próximo. São os carismas, que são derramados a cada um de uma maneira que beneficie todos os homens. São dons especiais do Espírito Santo derramados para cada um. Eu tenho um, você tem outro, fulano tem outro, ciclano tem outro, né? E assim vai, né? Graças a Deus é assim, não é verdade? Qual é o dom que você enxerga que Deus derramou para você? Me conta aqui escrevendo no comentário. Obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado e eu te espero na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.